pessoal, estamos felizes porque esta noite vamos dar continuidade a esse tema tão importante que durante algumas semanas nós estamos estudando sobre o santuário. Durante a eternidade nós vamos estudar isso aqui ainda. É só aqui um preâmbulo, pode ter certeza de tão importante que é. Eu louvo a Deus pela presença de vocês. Eu gostaria que todos se colocassem em pé para nós fazermos uma prece. Pai bondoso, nós te agradecemos de coração. O Senhor nos deu a bênção de mais um dia. Estamos agora, bom Pai, para o estudo desta noite. Nós te rogamos com humildade, que o Senhor esteja presente conosco. Amém. Iluminando a nossa mente para entendermos aquilo que vai ser exposto para nós. Abençoa o pastor Calixto, que ele seja iluminado também, ungido por ti nesta noite para trazer esta mensagem tão importante. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Que bom podermos estudar um pouquinho mais um tema bíblico tão importante para nós nesse tempo final, né? O título é Juízo Final e na verdade nós vivemos num tempo final também. Será que alguém tem dúvida disso? Não. Quantos acontecimentos que trazem um alarme tremendo para o mundo todo, né? Deixa verdade. todo mundo assim, sem resposta ou sem até ação. Que coisa é essa? Nunca vi antes. Então, tudo mostra que vai demorar muito e nós já não viveremos nessa terra. Nós iremos para o céu com vida. Eu espero isto. Mas Deus é que conhece todas as coisas. Ele está agindo para um propósito maior, que é salvar a humanidade. Então, nesse tema aqui, começa destacando que o juízo, ou os eventos do dia da expiação em Israel ilustram três fases do juízo, três fases do juízo divino. Será que alguém duvida que vai haver juízo nessa terra? Eu não duvido. Até o credo fala sobre isso, não fala? Creio que ele há de vir julgar Os vivos e os mortos. os vivos e os mortos, né? E a Bíblia também, logicamente, a Bíblia enfatiza isto, né? E aqui os eventos que nós estudamos anteriormente, nos estudos anteriores, também mostra que existem aí três fases dentro do juízo. E quais são elas? Quais são as fases? O juízo chamado investigativo, justificativo ou comprovatório. Comprovatório, vamos corrigir aqui. E também o juízo executivo. Essas três fases. E nesta lição, nesse tema de hoje, estudaremos as duas fases finais, os dois últimos temas, o juízo comprobatório e o juízo também executivo. Nós falamos bastante sobre o juízo investigativo na aula anterior e eu vou fazer algumas perguntas sobre o juízo investigativo. Em primeiro lugar, é necessário esse juízo investigativo? Sim. Por quê? Por quê? Para verificar, quem vai pro rio da vida, quem não vai, as ações de cada um, Sim. É necessário para isto. E se não houvesse esse juízo, como ficaria? Ficaria bem desorganizado o mundo, não é verdade? Você já pensou, como já falei aqui, repetindo? A gente chega no céu e tem que descer. E tem que descer, né? Isso aí não aí pegou Deus de surpresa. Isso não vai acontecer, né? Então é muito necessário e importante. E ele começou quando, na verdade? Em 1844. 1844, nós vimos através das profecias, não foi isso? Sim. Começou em 1844 e ele se estenderá até quando? Até o fechamento de Jesus. Até o fechamento da porta da graça, que será quando? Não se sabe o que Deus quiser.
Quando Deus quiser. Boa resposta. Aparentemente parece não estar longe. Não. Quando Deus sabe quando vai acontecer, mas nós não sabemos disso. E qual é o nosso dever então? Estar sempre preparados, para que quando fechar a porta da graça, estejamos do lado dos que se forem dos salvos, né? Juízo investigativo. Esse é o juízo investigativo. Agora, o juízo comprobatório vai começar quando? Ele vai durar durante os 1000 anos. Ele vai começar assim que Jesus voltar. E ele vai passar então, vai estar acontecendo durante 1000 anos, né? Durante 1000 anos. Ele é necessário? É necessário. Sim. Ele é necessário? É necessário. Por quê? Para que não haja dúvidas de que Deus é justo, é misericordioso, todas as pessoas poderão verificar por que fulano não está aqui. Por causa disso, disso. Muito bem, vocês concordam com a irmã? Sim, tá Vocês certo. concordam? Ela está certo? Tá. Exatamente, para que não haja nenhuma dúvida. Deus não tem dúvida de nada. Deus vai julgar. Eu inclusive citei aqui um verso e vou repetir. Livro de Gênesis, capítulo 18, 25. Quando houve ali a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão questionou Deus: ó Deus, o Senhor vai destruir o justo, o ímpio com o justo, com o inocente? E o anjo de imediato deu uma resposta. Qual foi? Porventura Abraão não fará justiça, o juiz de toda a terra? Olha só, resolveu o problema. Hoje eu estava estudando esse tema aqui e me veio à mente assim uma coisa que eu fiquei assim impressionado. Meu Deus, cada um vai ser julgado por nossas palavras, por nossos atos. E tanta gente que fala tanta coisa no mundo, e tantos milhões de pessoas. Deus vai dar conta de organizar, de ser justo com todos? Sim. Ele é organizador. Ele vai dar conta, porque Ele é o justo juiz, onipotente, onipresente, onisciente e muito mais. Ele sabe todas as coisas. E Ele conhece a sua vida e a minha vida também, a nossa vida. Ele conhece todas as coisas, né? Então Ele será o justo juiz que vai julgar. E aí então, durante o milênio, como já foi mencionado aqui, vai haver um juízo comprobatório. Então, nesse caso, alguém pode chegar no céu e ser pego de algum tipo de surpresa. Por exemplo, irmão Flores, chega lá, de repente olha assim e fala assim: e aquele camarada lá, eu já vi na televisão, ele é um bandido, o pior bandido lá na terra, e ele está aqui no céu. E de repente você continua olhando e você não encontra um parente seu ou um pregador famoso aqui na terra, e você vai olhar lá, ele não está no céu. Aí você vai chegar para o seu anjo e chamar no canto e falar assim: ô anjo, eu queria só fazer uma pergunta. Pois não. Escuta, por que aquele bandido está ali e aquele homem que parecia santo lá na terra não está aqui? Aí imagina que se não houvesse nada de juízo assim, aí o anjo chamava você no canto e falaria assim: ô fulano, é o seguinte, o importante é você estar aqui, o resto não interessa, esquece disso. Aí você fica meio perdido assim, né? Meu pai, eu não tenho resposta para isso. Aí você vai para um outro momento, outra circunstância que você vê que parece que não está sendo muito coerente, e você vai perguntar para o anjo fala assim: encerra o assunto, não precisa de nada. E aí vem para o caso do diabo. Aí o diabo vai ser julgado também, ou não? Os seus anjos vão passar naquele processo ali, tudo, vai conhecer todos os detalhes, né? E aí de repente você vê, será que Deus foi justo ali? Não foi? E Deus vai mostrar a sua justiça em tudo, você vai ficar claro. E todos os seres, os que foram salvos, os que estarão no céu salvos, e os ímpios também, que foram destruídos antes
do fogo final, que vai ter o fogo final, porque aí tem consequência também. Existe uma visão por aí que diz que tudo vai acabar bem, tudo vai acabar bem, é como se fosse a osmose, a salvação para todos, está tudo certo, não haverá juízo. Tem gente pregando por aí, gente de nome, falando sobre isso, não vai haver juízo. Só falam do Deus de amor, mas não falam do Deus de justiça. E a Bíblia coloca as duas coisas. Exatamente. Amor e justiça andam juntos com Deus. Então, aí, por dúvidas como estas que eu estou citando exemplo, Deus então põe todos para sentar na mesa. Todo mundo vai sentar junto com Deus, reinaremos com Ele Eternamente. por 1000 anos, para tirar todas as dúvidas que tiver. Aí quando tiver tudo esclarecido, depois de 1000 anos, aí então vem o juízo. Qual é o outro juízo? Executivo. Aí é para... Olha, meus irmãos, você já passou por algum juiz? Não responde não. Não responde não. Você já enfrentou uma cena de julgamento da sua vida? Não responde não. Se você sendo julgado, é bem complicado, não é verdade? Quando você tem um advogado do lado, até que te ajuda ali, dando palavras, ó, não fala isso, fala aquilo, dá uma direção. Mas você sozinho, num tribunal, eu acho que é bem complicado. Bem complicado. Eu passei por uma cena que não foi um juízo, mas foi semelhante. Para mim foi pior que um juízo. Eu tinha 6 para 7 anos. Opa! E eu estava fazendo o primeiro aninho. Naquele tempo era a lei da vara, né? Era tudo diferente, não é não? Era coisa, você muito sabe como é que era aquele esquema. E aí a minha professora, que eu já não gostava porque ela batia de qualquer maneira, não dava certo, a régua dela já batia na mão, ela era meio a violência, né? E aí chegou o dia do exame final. E agora eles puseram lá uma mesa, ela sentou ali na cadeira, e na outra cadeira a diretora, e a criancinha ali na frente para poder responder as perguntas que ela ia fazendo no exame. Pior que um juízo. Meu pai do céu, eu fiquei, na hora deu um sumiço de tudo. Nossa, que aflição. E aí finalmente eu recebi a sentença: reprovado. Vi vários amiguinhos agora passaram e eu não passei. De qualquer maneira, ainda não era o juízo final. Amém. Ainda bem. Era um juízo difícil, mas não era o final. Agora você imagina o final, quando já não tem ninguém também por você, como eu também não tinha, não tem ninguém para defender de forma alguma, e o juiz que vai estar ali, ele era advogado, mas não vai ser advogado naquela hora. Concorda? Quem será esse juiz? Jesus. Vocês conhecem a história daquele, não sei se eu já contei aqui, né? Mas a história daquele cidadão, um jovem que morava numa pequena vila, e naquela vila passava uma estrada, e um dia estava vindo um carro a velocidade por ali, passando por ali, e aí aquele jovem que era advogado, ele olhou e viu que uma criança estava correndo indo para o meio da estrada, e o carro estava vindo, e certamente poderia ter um acidente fatal. E então aí ele pegou rapidamente aquela criancinha e segurou, tirou da estrada, e o carro logo passou. E muitos viram aquela cena e disseram: você salvou o menino, que maravilha, obrigado e tal. Os pais agradeceram, e foi assim, ficou marcado por muito tempo, né, aquela absolvição, ou aquela cena de salvar. E o tempo passou. Ocorre que aquele menino foi crescendo e se tornou um bandidinho. E se tornou um bandido profissional.
E um dia foi parar, foi condenado. E na hora, então, quando estava para ser condenado, ele sabia quem era o juiz. E ele disse: o juiz foi o que me salvou na infância. Agora eu vou falar com ele, ele vai me salvar agora também. E quando chegou o momento da sentença, da conversa, aí ele lembrou o juiz: juiz, eu sou aquela pessoa, eu era criança e você me salvou, livra dessa também. O juiz simplesmente respondeu o quê? Naquela época eu era um advogado, agora eu estou como juiz para dar a sentença, e vai ser de acordo com o que você agora merece, vai ser o que você fez, com seus atos, suas atitudes, vai ser de acordo com elas, você vai ser julgado. E foi julgado, agora sem misericórdia. O que isso nos ensina? Jesus hoje é o nosso advogado. Hoje Ele está perdoando, como a irmã disse aqui, Ele está intercedendo por nós, tirando pecados do livro da vida, ou tirando nomes, que não quer segui-lo mais. Então cada um vai tomando a sua decisão, e o juiz então vai dando aí o veredicto. No final, quando fechar a porta da graça, ou quando a pessoa morrer, porque alguns dizem: eu ainda tenho chance, porque no mínimo a porta da graça deve estar aberta ainda, não fechou ainda, então eu devo ter muita chance. Mas o problema é o seguinte: e a morte? Chega quando? Ninguém sabe, né? Como dizia uma outra cena, um rei na Inglaterra visitou a sala de aula, e na sala de aula lá viu vários meninos, várias crianças, e ele deu aula de religião para as crianças. E daí, depois da aula, uma criança levantou a mão para fazer uma pergunta: professor, quando é que eu devo me preparar para a salvação? Aí o juiz parou, aquele rei parou, e aí: menino, você pode se preparar 2 horas antes da sua morte. O menino ficou feliz: que legal, eu vou crescer, vou fazer tanta coisa, né? Vou me casar, vou comprar isso, aquilo, não sei o que, vou fazer tanta coisa. No fim, aí eu me preparo antes de eu morrer. Aí aquele rei só olhou para o menino depois de alguns minutos e perguntou novamente: quando será o momento da sua morte? Quando será o momento da sua morte? E o menino ficou calado. E então o rei fez a aplicação: não sabemos quando será. Por isso que hoje, agora, sempre é o momento de nós estarmos com Deus. Então, olha só, aqui menciona que no ritual do dia da expiação, o perdão e a purificação dos pecados equivalem à primeira fase do julgamento divino, juízo investigativo. Então, que é agora, perdão dos pecados, né? A purificação agora. Aí vem um outro cenário. Vocês lembram aí do cenário depois que terminava a expiação, o que fazia com o bode? O bode chamado Azazel passava, o sumo sacerdote passava a mão, né, de sangue ali, suja de sangue no bode, e mandava aquele bode para o deserto. Tem uma equivalência, né? O que significa isso? Se refere à prisão de Satanás, né, durante aí por um período de 1000 anos, que é o juízo chamado, né, comprobatório. E por último, o bode de Azazel morria no deserto, representando o que? Satanás será destruído com quem? Com seus anjos, todos os ímpios, né? Então vamos para a Bíblia agora. O que acontecerá com os justos que passarem pela angústia de Jacó? Após a angústia de Jacó, então os justos, vai acontecer alguma coisa. Vamos para a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 53. Olha lá: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós quem? Quem estiver vivo do lado de Deus, os justos. Vocês estão entendendo? Olha só, esse texto está dizendo o que para você? Olha, nem todos os cristãos entendem dessa forma, mas está escrito. Está escrito. Olha só, repetindo aqui, né? Diz o texto que é um mistério. Mistério por quê? Por que é um mistério? Porque nós não podemos entender, Vai ser tão inusitado o cenário que nós não entendemos tudo isso. É um mistério. Aí diz o texto: nós nem todos dormiremos. Isso significa o quê? Nem todo mundo vai morrer. Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, vai ter gente viva aqui na terra. Vai ter milhares vivos. E aqui diz o seguinte: mas transformados seremos todos. Quem serão esses todos? Os vivos e os mortos em Jesus. Mortos em Jesus. Muito bem. Vocês estão entendendo? Então, mortos em Jesus. Agora, os ímpios também serão ressuscitados, mas não nessa fase aqui. Lá na frente. E a pergunta é: de que maneira os ímpios serão ressuscitados? Transformados também, irmão Flores? Gente, já pensou? Morreu com câncer, lá meio cadavérico, então vai ser daquele jeito que vai ressuscitar, vai ser um horror. Vai ser um horror. Vocês estão entendendo? Não é mesmo? Vai ser um horror, não vai ter transformação nenhuma. A ar de ódio, né, de vingança, de ira, é tudo isso, e Satanás vai colocar isso mais fortemente no coração das pessoas, para poder enfrentar Jesus, para poder lutar contra Jesus. Olha, antes da pergunta número 2, Jesus deu uma resposta muito interessante para Maria quando estava triste ali com a morte de Lázaro. O que foi? O que Jesus disse? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então essa segurança Jesus passou para nós. Maravilhoso, não é não? Maravilhoso. Pergunta 2: o que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos? 2 Tessalonicenses 2:8. No texto que eu li anteriormente de 1 Coríntios, vocês podem linkar com 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 até o 20. Esses dois textos dizem quase a mesma coisa. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 18, ali fala a mesma coisa. Mas vamos para o texto então de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Olha só, a pergunta aqui é a seguinte: o que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos? Estiverem o quê? Vivos. Então não está falando de ímpios mortos não, ímpios vivos. Então verso 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então a destruição dos ímpios vai ser quando? Quando os ímpios serão destruídos? Quando Jesus voltar. Essa teoria que dizem por aí, que os ímpios serão destruídos, aliás, se converterão, vai haver segunda chance, Deus voltará em Israel e depois no Monte das Oliveiras, e aí todos vão se converter. Todo mundo vai ser salvo. Não tem fundamentação bíblica. Tem, irmão Flores? Não tem fundamentação bíblica nenhuma. Então o que vai acontecer? Aqui fala assim: por ocasião da sua vinda. Isso devemos destacar. 2 Tessalonicenses 2:8. Então, por ocasião da sua vinda, o Senhor Jesus vai então salvar os justos e destruir os ímpios. Agora, o que vocês acham? Pensem comigo. O que vocês acham?
A destruição dos ímpios será um ato também de amor de Deus? Sim. Será um ato do amor de Deus? Você não acha? Você não acha? Até hoje, a morte detestada por todo ser humano praticamente, a não ser que a pessoa não estiver bem sã da cabeça. A morte que é detestada não é um ato de milagre do amor de Deus? Pode repetir? A morte hoje também não é um ato, não faz parte do ato de amor do amor de Deus? Vamos aqui citar exemplo. Você imaginou uma família cuja mãe ou pai já esteja doente por muitos anos, e quem está cuidando dessa pessoa enferma já vai perder as forças, já não consegue cuidar, e a pessoa na cama sofrendo a vida inteira? A morte não torna-se um descanso? Sim. Um ato do amor de Deus? Sim. Ah, mas pastor, tudo bem, mas e se você coloca então um carro? Você está na estrada, ou tem alguém na estrada, um justo num carro e um ímpio no outro. Os dois carros batem, e aí o justo morre e o ímpio fica vivo. Não parece ser assim, incoerente com o amor de Deus? Não parece? Mas vamos olhar na ótica de Deus? Olha bem, eu estou fazendo perguntas assim para a gente pensar. Veja só, na ótica de Deus, dois carros bateram, num carro tinha justo, no outro tinha ímpio. E o justo que estava num carro morreu, e o ímpio que estava no outro carro não morreu. Na ótica humana parece que Deus foi injusto, na ótica humana. Agora na ótica divina, aquele ímpio continua vivo na terra, um dia ele é alcançado pelo Evangelho. Vamos imaginar aqui, num dia ele foi alcançado pelo Evangelho, aí continuou firme na fé em Deus e tal, e aí chega o dia que ou ele morre ou Jesus volta. E aí encontra no céu os dois. Aquele justo que tinha morrido no acidente foi levado, agora Jesus voltou e levou para o céu. E aquele ímpio que se converteu também foi para o céu, e os dois se encontram lá. O que você acha que aquele ex-ímpio vai dizer para aquele justo que morreu no carro, no acidente? O que você está fazendo aqui? Ou vai dar amnésia? É justo, né? Não. Não vai se lembrar. Não, vai dar amnésia no céu? A Bíblia fala que nós encontraremos nossos queridos, encontraremos pessoas que reconheceremos. Vão reconhecer, não vai dar amnésia. Vão lembrar, ter lembranças. E aí vai chegar o quê? Escuta, só fechar aqui. Aí vai dar o quê? Os dois se encontram no céu, e aquele que era ímpio, que lá no acidente, vai encontrar com o justo, vai dizer assim: rapaz, naquele acidente você morreu e eu fiquei vivo, mas o tempo passou e eu encontrei Jesus, conheci Jesus. Louvado seja Deus. E o próprio justo que morreu no acidente vai dizer: Deus, o Senhor é o Deus de amor. Que maravilhoso! O Senhor deu chance para aquele se salvar. Eu estava pronto, então o Senhor permitiu que a morte viesse para mim, e ele então teve chance de aceitar Jesus, e hoje nós dois estamos aqui. Maravilhoso, Senhor! Então, as coisas do tipo, irmãos, a justiça de Deus predomina. E hoje, mesmo que nós não entendamos muita coisa que acontece no mundo e na nossa vida, você não acha que nós devemos dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Você não acha que é isso que nós devemos dizer? Não é isso? Exatamente isso que nós devemos fazer. Eu confio em Ti, Senhor. Eu quero ter experiência mais viva contigo, Senhor, cada dia. Irmãos, isto faz diferença para nós. Faz ou não faz? Faz diferença. Irmão Flor. Ninguém merece a salvação. Porque todos nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Agora, o que Deus faz? Se eu aceito o que Jesus fez por mim, pela graça, a vida que Jesus tinha, Ele transfere para mim. Entendeu? É um ato de misericórdia, um ato de graça da parte de Deus. Ninguém é salvo por mérito. Irmão Flores, o próprio texto de Efésios 2
8 até 10 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí o verso 10: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para... aí está o ponto. Então, se eu não vivo nas boas obras, obedecendo os princípios de Deus, então aí vem um problema. Por isso que Apocalipse 20, verso 12 fala: cada um será julgado segundo as suas obras. Obras não salvam, mas mostram que eu fui salvo. Por isso que alguns pegam só a salvação pela graça e esquece de que tem a lei de Deus. Foi muito boa a colocação do Senhor para a gente poder esclarecer mais um pouco esse ponto. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então alguém disse assim para mim um dia, um pastor de uma igreja por aí, disse assim, tinha um irmão adventista perto de mim e disse assim: ô pastor, esse aqui também é pastor na minha igreja, da igreja adventista. Aí aquele pastor disse: ah, é? Vocês são então um povo que é salvo pela lei? Aí eu falei para ele assim: ah, vocês dizem assim. Vocês dizem assim. Mas na verdade não está completo, vocês não estão certos. Porque aí vamos conversar. A salvação, a Bíblia diz, porque eu perguntei para ele. Então tá bom, somos salvos vocês são salvos pela graça. Tudo bem, vão ser julgados de que maneira? A salvação pela graça. E o julgamento? E o julgamento? Ou não vai ter julgamento? Nós estamos vendo aqui que vai ter. Vocês concordam comigo? Vai ter. E o julgamento vai ser o quê? Qual o parâmetro aqui? O padrão de julgamento? O que está ali? A lei de Deus. Ah, então joga a lei no lixo. Joga a lei no lixo. Você vai sobrar o quê? Aí que vai estar. Então, é muito importante esse diferencial para mim. Não sei para você. Você entendeu? Então, o ponto é que, graças ao Senhor, Deus de graça dá a salvação. Mas quando a salvação me atinge, ela não me deixa como estou. Sim. Há mudança. E se não houver mudança, é porque eu não fui transformado pela graça. Verdade. Porque eu não aceitei. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? Não faz sentido ou não faz? Faz sentido, não é isso? Então, queridos, agora vamos ver aqui o ponto número 5. Como ficará a terra durante o milênio? O que quer dizer milênio? 1000 anos. 1000 anos, entendeu? Que depois da volta de Jesus. Jesus veio, levou os salvos para o céu, os ímpios ficam na terra, vivos ou mortos eles ficam aqui? Ficam mortos. Os ímpios ficarão na terra, ficaram vivos ou mortos? Quem ficará vivo na terra aqui? Satanás e seus anjos. Que são os demônios. O que acontecerá com Satanás na volta de Jesus? Eu falei aqui, mas nós não lemos o texto. Capítulo 20, verso 1 e 2. Vamos retornar aqui a esse texto. Vamos juntos, todo mundo. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Pronto, Ele daqui. vai ficar 1000 anos amarrado? Amarrados, muito boa pergunta. Quando está escrito aqui amarrado, esse amarrado aqui ele vai ficar preso numa cadeia de circunstância. Não vai ter ninguém na terra. Não vai ter assim uma corrente amarrando ele, mas ele não vai ter, como ele não vai ter ninguém para tentar, então alguns dizem que vai ser as férias dele. As férias do diabo. Não vai ter ninguém. 1000 anos de férias. Não vai ter ninguém para ele tentar. Então e aqui o texto bíblico diz que vai ser uma prisão. Por quê? Não vai haver sol, não vai haver dia e noite diferentes, tudo escuro. A Não terra vai ter ninguém para ele tentar. não vai ter ninguém para tentar. Eu vejo que estão esses 1000 anos. São 1000 anos mesmo. Literal, se entende como literal. E é Satanás. E os anjos malignos
espelho? Mesma coisa. Também, mesma coisa. Mesmo ambiente. Vão ficar aqui também? Também na terra vivos. Ah, então eles vão se pegar. Aí, mais vale uma grama de inspiração do que uma tonelada de especulação, não é isso? Então vamos para frente. E aí então, resposta dada. Agora a pergunta número 4. Que maravilhosa promessa fez Jesus aos vencedores da igreja de Laodiceia, a igreja do tempo final, a última igreja do Apocalipse. Apocalipse 3, verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Então, o vencedor de que maratona? Vencer o quê? Vencedor da vida na luta espiritual, na batalha espiritual, aquele que ficou do lado de Deus. Então, o que vai acontecer? Com esses vencedores, vão assentar-se com Jesus no seu trono. Estaremos juntos, sempre ali no trono. Então se assentarão, né? A promessa é que vão se assentar no trono com Cristo. Maravilhoso isso, não é verdade? E você sabia que os salvos vão julgar até os anjos? Os salvos vão participar do julgamento dos anjos. Dos anjos, aqui fala, a Bíblia fala anjos, mas são os anjos que pecaram e se tornaram demônios. Eles serão também julgados. 1 Coríntios 6, 2 e 3 fala sobre isto. Qual é o propósito então desse juízo? Qual o propósito desse juízo? O propósito do juízo é deixar claro para todo o universo que Deus foi justo em salvar uns e condenar outros. Então, Jesus morreu para salvar todos, mas nem todos quiseram e querem. Então, aí o propósito de Deus é mostrar que Ele é justo, né? Que Ele foi justo em julgar o mundo. A seguinte pergunta, Jeremias 4, 23 a 27. Como a terra ficará então, durante o milênio? Jeremias capítulo 4, vamos lá, e o verso 23 a 27. Podemos ler? 23 a 27. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum. Todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Tá bom? Então como vai ficar a terra no período de 1000 anos? Vai ficar sem forma e vazia, desolada, certo? Durante 1000 anos, não vai crescer mato e etc. Aí depois de 1000 anos, o fogo descerá, nós vamos ver na frente, e vai ser então queimada definitivamente, não vai restar nada que lembre alguma marca do pecado, né? Então vamos para a pergunta número 6. O que João testemunhou após o milênio? Agora sim, terminou esse período de 1000 anos. O que João testemunhou? Apocalipse capítulo 21, do verso 9 ao 11. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Qual foi o esclarecimento aqui? Que João testemunhou após o milênio? A nova Jerusalém descendo para a terra. Então esse texto aqui nos ajuda. E também, se quiser ler o verso 2 do mesmo capítulo,
esclarece, olha aí, ó. O verso 2 do capítulo 21 diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, João testemunhou a nova Jerusalém, a cidade santa do céu, descendo para essa terra. Cuidado, meus queridos, com as informações paralelas e fake news que existem por aí sobre o assunto. Nós precisamos, essa compreensão aqui está na Bíblia, e essa compreensão é muito importante para nós, é ou não é? Então, depois de 1000 anos, a cidade santa desce do céu para essa terra, desce do céu para essa terra. E o que vai acontecer então com os ímpios que estavam mortos até então? Apocalipse 20, verso 5. Volta uma página somente aí. Aí, ó. Olha, quem perguntou sobre textos que falam sobre o assunto, está aqui mais um texto. 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição dos justos, aí os restantes não reviveram até se completarem 1000 anos. Está na Bíblia? Se está na Bíblia, é bom para nós? Com certeza, é bom seguir. Então, os ímpios, só para compreender bem, Ok. os ímpios, eles todos serão mortos quando Cristo estiver vindo nas nuvens. Vai ser essa? Sim. Os salvos verão o Senhor e serão transportados pelo Senhor. Sim. E os ímpios, então, naquele momento, todos irão morrer. É isso? Todos irão morrer, sem exceção. Sem exceção. E aí, eu pergunto, Deus já informou para nós, através de Jesus, que nessa terra tem bagunça por todo lado. Ele falou que nós tereis aflições, tereis angústias. Jesus já profetizou isso? Falou isso ou não falou? Jesus falou. Tem igrejas por aí que dizem que o Evangelho transforma e não deixa mais ninguém sofrendo, que o Evangelho não deixa angústia por ninguém. Se está angustiado é porque você não tem Deus. E a pessoa está angustiada, e aí vem lá os líderes falando: você está assim porque você não tem fé ainda, é porque você não devolveu o seu dízimo como deveria devolver, ou oferta, você tem que devolver mais oferta. E tem gente que vai dando oferta, e a angústia não sai do coração, não resolve a vida, e aí que entra num desespero, e muitos até tiram a vida, se suicidam. Então a Bíblia Sagrada menciona que vai haver, enquanto nós estivermos aqui, juntamente aí no caminho que o diabo está no meio aí, nessa confusão de Satanás, nós vamos ter perseguição. E Jesus diz o seguinte, que a maior preocupação de Deus é evitar que nós passemos pela primeira ou segunda morte? Pela segunda morte. Pela segunda morte. Pela segunda morte. A primeira vai acontecer. A Bíblia não fala isso? E olha, o que aconteceu? Um exemplo aqui. Vocês lembram o que aconteceu com João Batista? Jesus estava por lá e de repente vem o danado do Herodes e manda tirar a cabeça dele. E aí foram lá e contaram para Jesus: será que é o Senhor mesmo? Em outras palavras, mas por que não livrou? Deus sabe todas as coisas. Eu até acho que João Batista poderia, não tenho nenhuma informação bíblica, mas quando Jesus saiu da sepultura no domingo pela madrugada, saiu um grupo de gente com ele, não saiu? Sim. E esse grupo se apresentou em Jerusalém, andou lá. Quem é você? Eu sou o profeta Isaías, eu sou não sei quem lá do passado. Mas como é que você está aqui? O que é isso? Não, Jesus acabou de sair da sepultura e tirou a gente com ele. E nós saímos também. Então, aí, João Batista poderia estar nesse meio, também não sei. Eles não falaram quem era. Não fala o nome. Mas uma coisa é certa: Deus quer que nós evitemos e quer que Deus luta conosco, o Espírito Santo trabalha no nosso coração para que nós aceitemos a Ele, para nós não entrarmos na segunda morte. Porque se entrar na segunda depois do milênio, já não resta mais sacrifício, não tem juízo, não tem mais nada. Aí acaba tudo, é destruição mesmo. Então, a primeira morte que acontece com as pessoas, e pode acontecer com qualquer um que está vivo,
Essa primeira morte, se a pessoa morre, para Deus é fichinha. Ou não? Não importa quanto tempo, exatamente. Boa pergunta, só para o irmão para levantar aí, para o pessoal entender. Não importa quanto tempo a pessoa morreu, importa? Não importa quanto tempo a pessoa morreu. A primeira morte, essa daí, para Deus é fichinha. Inclusive, onde está escrito? Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Não tem o texto? Amém. Deus, não é? Não, é Apocalipse. Apocalipse fala sobre isto, se eu não me engano é 14. Capítulo 14, verso 13, menciona assim, ó. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Você entendeu? Então, para Deus é um troféu a pessoa que morre na primeira ressurreição, ou não? Está entendendo? É um troféu de Deus. Por que troféu de Deus? Porque o diabo não mexe mais. O diabo não mexe em quem está morto. Você entendeu? Vai ser virar pó, não importa. Perdeu a perna num canto, perdeu a cabeça no outro canto, não importa. Mas o nome está escrito lá, e é um filho de Deus que ele vai ressuscitar quando ele vier na primeira ressurreição. É verdade. Transformado. E ainda? Transformado. Irmãos, a proposta do Evangelho não é bonita demais? Não é maravilhosa? Sim. Agora eu quero falar para você do coração. Há um conflito. Há um conflito grande que quer tirar você dessa beleza, desse direito. É a luta, é a guerra, é tanto sacrifício, tanto esforço, tanta batalha, e alguns desistem no caminho. Eu não quero ser porque está muito difícil seguir a Deus. Espera lá. Quando você for para o céu, será que você não vai dizer para Deus assim, Deus, eu passei um perrengue lá na terra, viu? Mas ainda bem que foi só 50 anos, só 20 anos, só 3 anos, foi nesse período, eu já estou aqui há 500 anos, não sinto nem dor de cabeça, ó, tá uma benção. Você já pensou nisso? Não é maravilhoso? É maravilhoso demais, meus irmãos. Então por isso que sempre a proposta de andar com Deus, ter um evangelho seguro, guardar os seus mandamentos, guardar os princípios bíblicos, isso não é coisa em vão. Isto é um chamado de Deus. Isto é um chamado de Deus. É ou não é um chamado de Deus? Sim. É um chamado de Deus. Vamos aqui então para a última, para a penúltima pergunta. O que acontecerá com Satanás e os ímpios no momento em que eles tentarem invadir a santa cidade? Aí é quando a Nova Jerusalém estiver descendo. O que os ímpios aqui na terra, como a areia do mar, tanta gente, o que eles vão tentar fazer? Satanás vai arregimentá-los para quê? Vamos para a luta. Lá a cidade que está descendo é pequena, nós somos milhares, vamos enfrentar. E aí num instante Jesus então lança fogo para essa terra. Satanás e os ímpios serão o quê? Consumidos, né? Consumidos. Nós já falamos em outro estudo acerca do inferno. Eles serão lançados no lago de fogo, enxofre, e vão ficar queimando eternamente ou queimados eternamente? Queimado. Tá? O assunto de ficar queimando eternamente não é bíblico. Minha pergunta aqui, você se sentiria bem no céu? Que de vez em quando você sairia dado um cantinho, daria uma espiada assim para baixo e via fogo queimando aqui, e talvez tinha um parente seu queimando também? Pois é. Você se sentiria bem assim? Não. Será que Deus, um Deus de amor, um Pai de amor, faria isso? Não tem coerência, na verdade, não tem sentido. Então, quando se fala queimando, é o fogo do inferno. Sim, esse inferno é um lugar onde vai ficar queimando até o fogo apagar. Ficará eternamente queimado e não queimando. Inclusive, lá na Bíblia fala, 2 Pedro 2, verso 6, Judas, verso 7, tem outros textos que dizem que como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que foram postas como exemplo, para todos que vierem a viver impiamente e serão queimados no fogo do inferno.
Mas já diz o texto de 2 Pedro 2,6 que essas cidades virarão cinzas. Exatamente. Cinzas. E esse fogo do inferno, se fosse um fogo que ficaria queimando eternamente, perguntaria: as cidades lá estão queimando até hoje? Sodoma e Gomorra estão queimando? Não, elas já foram destruídas. Então elas estão queimadas para sempre. Ficarão, nunca mais fogo vai aparecer ali. Foram queimadas, eternamente queimadas. Tá certo? Então a Bíblia explica assim, e essa explicação tem coerência. Se nós pegarmos uma caixa de fósforo e riscarmos, vai acender o fogo. Se eu soprar, ele apaga. Mesmo antes de consumir a madeirinha ali do palito de fósforo. O fogo eterno, ele é eterno enquanto tiver combustível, matéria para ser queimada. Terminou de queimar, ele apaga. E então essa palavra eterno aqui no hebraico tem também um sentido. Por exemplo, Daniel disse para o rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, viva eternamente. Esse eternamente que ele está dizendo para o rei viver é enquanto o rei estiver vivo, enquanto tiver vida, eternamente enquanto tiver o período. Há outros casos de pessoas na Bíblia, reis, foram colocados ali no trono e ficariam eternamente no trono. Eternamente enquanto ele estava vivo. Morresse ou sair, aí acabou. Então, enquanto está no período em que ele está reinando, é esse eterno. Esse eterno dura até acabar. É o eterno que dura até acabar. Tem esse sentido bíblico, tá bom? E finalmente, então, apresenta aqui Apocalipse 21, 1 a 4. O que Deus fará após a extinção do pecado? Quando então termina o pecado na terra, o fogo vem e purifica tudo. Quem vai fazer? O que Deus fará? Olha aí: vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Que maravilha! E o verso 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tem promessa mais bonita do que esta? Não existe. Então o que Deus fará? Após a extinção do pecado? Nessa terra vai ser feito o que nela aqui? Tudo novo. Vai ser feito tudo novo, novo céu e nova terra. A gente não tem nem ideia de como será, mas... Você sabe que no lugar onde Deus, do universo, no lugar que Deus mais sofreu, Ele vai estabelecer o seu trono. Amém? Que o lugar dessa terra, aqui vai ser a morada de Deus. Eis o tabernáculo, eis a morada de Deus com os seres humanos. Não vai mais haver guerras, não vai haver mais dor, não vai haver sofrimento, e Deus vai dar dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Queridos amigos, queridos irmãos, não é hora de nós olharmos mais para esse assunto. Nós lá em casa colocar a nossa cabeça no travesseiro e de fazer um concerto com Deus. Se tiver faltando alguma coisa na nossa vida, consagrar nosso coração, nosso ser totalmente a Ele e dizer: Senhor, eu quero morar para sempre com o Senhor. Amém. Para sempre. Esse é o seu desejo? Que Deus abençoe. A resposta da sétima. A sétima pergunta Não ficou. Então, quando a Nova Jerusalém descer do céu, o que acontecerá com os ímpios que estiverem mortos, que estavam mortos? Ressuscitarão. Os ímpios mortos ressuscitarão. Essa é a resposta. Está bem assim? Chegamos ao fim. Vou orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai grandioso, muito obrigado pelos esclarecimentos da Tua Palavra. Que nós, Senhor, possamos ter a nossa vida renovada. Que
que nós possamos viver um cristianismo autêntico. Amém. Que nós possamos, ó Deus, viver uma vida de constante entrega ao Senhor. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando nesses dias finais da história dessa terra, abençoando as pessoas lá do outro lado do mundo, que está sofrendo, caminhando por estradas difíceis, fugindo de perseguições, de tragédias. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Amém. Nós não sabemos a extensão de muitas coisas, mas o Senhor que conhece tudo, que o Senhor dirija segundo a Tua vontade, Amém. segundo a Tua misericórdia, Pai. Amém. E aceita a nossa vida e nosso agradecimento. Se alguém aqui ainda não fechou um acordo, uma entrega total a Ti, que faça isso antes que seja tarde demais, Pai. Amém. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Amém. Amém.